última segunda-feira do ano começou com os transtornos provocados pela chuva do fim de semana em Capivari, como a gente acompanha agora nessas imagens aéreas. Imagens que parecem até repetidas, porque todos os anos a gente mostra aqui nos nossos telejornais, nessa época de chuva, como a cidade fica castigada por conta do volume de água. 650 pessoas ficaram desalojadas. E o repórter Gustavo Nolasco, ao vivo, acompanha os trabalhos na cidade e vai atualizar para a gente como é que está a situação nesse momento, Gustavo. Pelo jeito, ainda muito crítica. Bom dia para você. Muito bom dia para você, Thalita. A gente acompanha e continua acompanhando a dificuldade das pessoas em saírem. Muitas resolveram ficar. A gente está aqui no bairro Moreto, na rua João Moretti. Ela faz uma curva, Então toda essa rua está cercada pela água. Nesse momento, a Defesa Civil chegou aqui, vai entrar com um barco na água para fazer o resgate de animais. Pelo menos 4 animais que também não conseguiram sair das casas. As pessoas que estão por aqui, muitas escolheram ficar nesse local e a dificuldade maior é essa lentidão com que a água baixa, Lembrando a todos que nos acompanham, a partir de 2 metros o rio Capivari já transborda e começa a atingir as ruas e as casas. Olha só a situação que está aqui, porque o volume de água, o nível da água chegou a 3,80 metros. Então, é 1,80 metro acima do momento em que já alaga as casas. Muitas ainda estão cobertas pela água e os moradores, alguns que escolheram ficar, ficam na parte de cima das casas, observando. Alguns conseguiram recolher alguns materiais, outros perderam muitas coisas. A gente conversou agora há pouco com o rapaz, o Igor, que se mudou para cá há 1 mês. Ele, a mulher e uma bebê. E eles estavam tentando, se arriscando nessa água para tentar recuperar as roupinhas dessa criança. Eles acabaram de sair daqui, elas inclusive agora há pouco tentaram, 2 mulheres, foram escorando na parede aqui, tentaram chegar até a casa, mas não conseguiram. Porque a partir de certo ponto, a correnteza fica muito forte. Para você ter ideia, eu estou aqui numa rampa de uma das casas, E dá a sensação de que a água está bem baixa. Mas vou me apoiar aqui no poste, olha só a altura da água. Eu não consigo colocar o pé no chão, que ela já cobriria aqui a bota. Então, além do terreno ser incerto, ser acidentado, não dá para saber o que tem pela frente, qual é o risco, de algum bueiro, de algum material cortante estar debaixo dessa água. Então, o recomendado pelas autoridades é justamente não entrar na água. Tudo isso começou no sábado, quando a água do rio começou a extravasar, e o curioso, que chamou muito a atenção dos moradores, que foram pegos de surpresa, é que não estava chovendo na cidade. Foi a chuva que caiu nas cidades vizinhas que fez com que o rio transbordasse. Daí, ontem sim, teve uma chuva e choveu acima do que era o esperado. E daí fez com que o rio transbordasse ainda mais, chegando à marca dos 3,80 metros. O Igor é a pessoa com quem eu comentei com vocês mais cedo, que mudou para cá faz pouquíssimo tempo. Igor, foi a primeira vez que você passou por isso? Como é que foi? Desde sábado já começou a perceber a água chegando aqui? Ultimamente a água estava vindo de pouco em pouco. Aí no primeiro, uns dias, passou um dia, passou no outro dia, aí a água já estava lá perto de casa já. Estava aqui na calçada mais ou menos. Aí ia mais à noite, a água já estava dentro de casa já. Sim. Eu vi que você e a sua mulher se arriscaram para tentar salvar algumas roupas, algumas coisas. O que vocês perderam já na casa? Nós perdeu uma cômoda, uma mesinha, uma mesa que foi embora também, um guarda-roupa, um pouco de roupa, um colchão, um casal também. O Igor, vocês, a gente está vendo inclusive um outro morador tentando agora entrar na água. Você percebe que a partir de um certo momento tem uma correnteza muito forte ainda, mais ou menos ali, onde que ele está ali, daquela parte ele começa a puxar um pouco já. Sim. O que você pretende fazer agora? Eu tenho que ir ali na minha casa ali para começar a puxar a água já, porque abaixou um pouco lá na parte de dentro, e daí eu vou conseguir limpar um pouco já, porque vai baixar mais o rio. Você está dormindo aonde? Eu estava dormindo lá na casa da minha avó. Muito obrigado, pelas suas informações. Boa sorte para vocês aí, tomara que fique tudo bem, tá bom? Tá bom, fica com Deus. É o seguinte, uma questão também que deixa os moradores preocupados é o tempo, A gente está num momento agora de muito sol, um sol forte, inclusive aquele sol
que indica, né, chuva. Agora há pouco a gente tinha registrado também algumas imagens de nuvens mais pesadas, então tudo isso causa uma certa atenção dos moradores, como o Igor, que a gente está vendo agora mais uma vez se arriscando, indo em direção à casa dele, assim como o vizinho dele, para tentar salvar o que ainda é possível. Mais cedo, a Defesa Civil Estadual esteve aqui na cidade de Capivari, fez uma reunião com as principais autoridades aqui da cidade para definir estratégias. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações a respeito do que foi decidido e qual que é a ajuda humanitária que vai chegar aqui para os moradores, não só da cidade de Capivari, onde a situação é muito crítica até o momento, mas também nas outras cidades, como Rafar e também a cidade de Montemor. Nesse momento a gente vê aí um dos moradores que tem animais para serem recolhidos da parte mais funda aqui do bairro, na parte lá de baixo, e ele vai ser conduzido por funcionários da Defesa Civil para fazer esse resgate desse animal e também de outros 3 cachorros, viu, Thalita? É avassalador, literalmente. A gente vê essas imagens, inclusive há pouco, o morador com as mãos para cima, para o alto, para tentar chegar até a sua casa, para tentar ver o que vai ter por lá, o que ele pode salvar. Aqueles moradores também, lá o morador agora, imagens ao vivo para vocês, que está tentando ver o que sobrou ali da casa dele, o Igor, também o vizinho que a gente viu nas imagens ao vivo, e aqueles outros moradores que já estão nos abrigos das prefeituras, que eles levam o que podem, televisão, roupas, o que sobrou de uma vida. Muitas vezes essas pessoas moram aí, não é porque eles escolhem morar aí, é porque é onde eles têm para viver, né? E justamente por isso estão tentando salvar o que dá, mas é desumano, inclusive, a gente saber que nessa época do ano, de novo, mais uma vez, a gente tem que mostrar o resgate aí das equipes, da Prefeitura, da Defesa Civil, para saber se realmente vamos ter um ano que essa situação não vai se repetir, porque não é possível, gente. São reuniões feitas, mas na prática, efetivamente, todo ano acontece a mesma coisa. Até quando que essas famílias vão ter que passar por isso? Alguma coisa tem que ser feita e o Gustavo Nolasco vai continuar por lá para a gente seguir acompanhando esse trabalho das equipes, tanto em Capivari, Montemor e também até depois no distrito aqui de Sousas, em Campinas, que tivemos também inúmeros transtornos. Obrigada, viu, Nolasco? Até daqui a pouco. Já de volta para falar sobre a enchente em Capivari, os transtornos são gigantescos. Gustavo Nolasco está aqui para atualizar para a gente a situação lá na cidade, porque muita gente, inclusive, está tentando resgatar o que pode das casas, se é que sobrou alguma coisa, né, Gustavo? Não só, Thalita, boa tarde para você mais uma vez, os bens materiais, mas também os animais. A gente estava acompanhando até agora os agentes da Defesa Civil naquela última casa que dá para a gente ver aqui na rua João Moretti, porque lá está a Belinha, que é uma cachorra idosa e cega, que os agentes não conseguiram fazer o resgate, porque ela está presa na laje. Teve um agente que inclusive subiu ali no local, mas não conseguiu tirar a cadelinha de lá. O que vão fazer agora? Eles estão resgatando outros animais em outras ruas e estão preparando aqui, né, ração, água e vão levar até lá. Portanto, a cachorra vai permanecer por lá na casa e todos os dias eles vão retornar até que a água baixe. O Wesley vai mostrar pra gente, inclusive, aqui o que estão preparando, né, os voluntários aqui que cuidam também dos animais aqui da cidade. A boa notícia, se é que dá para chamar assim, naquele muro branco ali a gente consegue ver a marca da água e a gente já consegue observar aqui que desde o começo da manhã até agora essa água tem diminuído. O transtorno, além do que é óbvio, toda essa água dentro de casa, é também a falta de energia elétrica. A gente vê, inclusive, alguns moradores ali nas sacadas, né? Eles conseguem fazer o que podem ao longo do dia dessa forma, aproveitando, inclusive, a iluminação aqui da parte de fora, porque não tem luz aqui no bairro como um todo. A gente tem flagrado, desde que chegou aqui no começo da manhã, muitas pessoas que estão se arriscando nessa água do rio Capivari. E que, embora pareça tranquilo do ponto que a gente está, a partir do meio da rua, ele começa a ficar com uma correnteza muito forte. Olha só, nesse momento, mais um morador deixando ali a casa. Eles foram resgatar roupinhas de uma criança. Lembrando que esse casal que a gente mostrou na nossa primeira entrada aqui é um casal que tem uma criança recém-nascida, mudou para cá faz cerca de um mês e já está enfrentando uma situação como essa. A Thalita tinha destacado, inclusive, a forma como eles deixam, né, rendidos
é uma cena muito simbólica. Eles estão rendidos pela água, com a mão para cima, tentando salvar o que podem para deixar as casas e vão escorando ali no muro para tentar chegar até aqui esse ponto que a gente está mais seguro. Mais cedo a gente também conheceu a Maria, que é uma autônoma que se arriscou para ver o que tinha perdido e também para buscar informações de uma vizinha que resolveu ficar em casa. Na manhã de hoje, Maria Edna se arriscou. Neguinho, eu tenho que ver como é que tá minhas coisas. Também foi em busca de informações sobre a vizinha, que não quis deixar a casa. Eu tava preocupada com você. Um outro vizinho fez companhia e teve dificuldade para enfrentar a correnteza do rio Capivari. Eu vou voltar, não dá pra mim ir aí não, viu? Vamos voltar, vamos. A autônoma registrou também quando a água chegou ao imóvel e ainda era possível caminhar no quintal. A minha casa, como é que tá? Olha aí, dona Socorro, aí, ó. Olha aí, dona Socorro, como é que tá a minha casa, dona Socorro. Eu entrei para me ver as minhas coisas, que os meninos falaram que os freezer tinham caído, tudo tinha caído lá. Aí você não conseguiu chegar na sua casa? Tá tudo aqui. Dá medo, Maria Edna, de entrar numa água dessa? De dar medo dá, mas aí as coisas da gente. Eu alteei numa altura que eu vi que não ia cair, mas caiu tudo. Felipe dormiu no carro com o que conseguiu salvar. Eu e meu irmão numa casa, minha mãe mora na outra. E eles como é que estão? Não, eles foram pra casa da minha avó. Pras casinhas, porque eu falei que aqui não tem mais o que tirar, né? O que tá na casa já era. Os transtornos em Capivari começaram no sábado, quando o rio começou a transbordar por causa das chuvas intensas que atingiram a região. Pelo menos 37 pontos de alagamentos foram registrados em 15 bairros. O Moreto é um dos mais afetados. Em um ponto da rua João Moretti, o nível da água chegou próximo ao telhado das casas. Cerca de 40 famílias tiveram que deixar os imóveis e foram levadas a abrigos. As pessoas que tiveram as casas alagadas foram trazidas para este ginásio e também uma escola municipal. Aqui elas recebem alimentação, atendimento médico e doações para recomeçarem quando for possível. É que o retorno para casa ainda é incerto. Olha, nós estamos aqui desde sexta-feira e eu não sei quando a gente tem um retorno. O que é ficar nessa situação? É ruim, é difícil, porque a gente quer o lar da gente, o lugar da gente, né? Thelma soube que a casa estava debaixo d'água enquanto estava em Piracicaba. Acompanhava a filha que teve bebê. Aí minha irmã ligou para mim e falou que o rio estava subindo. Eu falei, mas como que eu vou fazer que eu estou aqui em Piracicaba? Aí meu marido chegou de serviço às 3 horas, aí ele foi arrumando as coisas que deu para ele arrumar. Aí que sobrou esses daí, ficou coisa lá ainda. Daí você perdeu? Perdi, porque tá até o teto a água, né? Representantes da Defesa Civil do Estado estiveram na cidade para definir as principais ações de ajuda aos municípios afetados na região. Manter os abrigos funcionando para acolher essas famílias com todo o suporte necessário e acolhê-las com material de ajuda humanitária, com colchão, cesta básica, com alimentação permanente, até que a água baixe e elas possam voltar para suas casas. No segundo passo é dar material de limpeza, dar ali o apoio para que elas possam limpar tudo, recuperar os seus pertences e voltarem para suas casas. A orientação é que os moradores não se arrisquem na água. Para a pessoa que ficou em casa, ela tem que observar a questão da água, do avanço da água, observar a questão elétrica, da energia. Então, a recomendação é não deixar os equipamentos ligados para a questão de curto-circuito e descarga elétrica que possa sofrer. E a recomendação é, se você observar que a sua vida está em risco, tem que sair. Outra cidade que começou a sentir o impacto dessa chuvarada toda é Rafar. Ontem à noite, alguns bairros começaram a alagar e a Defesa Civil e Guarda Municipal retiraram algumas famílias das casas. Para quem pôde ficar, hoje foi dia de limpeza. Você estava com um passarinho aí, né? O que você conseguiu tirar de lá? Só ele. Aí, tem que só ele para tirar. De resto... Você voltou lá para casa hoje, né? Como é que tá a situação? Tá uma bagunça. Os móveis já saiu tudo para rua, o portão tá tudo aberto. Não tem mais o que fazer. Essa consternação, né? Esse é o sentimento dos moradores aqui que vivem isso seguidamente, né? A última grande enchente, eles relatam, foi em 2022. Porém, todo ano essa ameaça e essa tensão nessa época do ano é uma realidade, né? A gente conversou com o representante da Defesa Civil que anunciou, portanto, essa ajuda humanitária para a cidade de Montemor. As cidades terão que enviar caminhões até a capital para fazer a retirada desses donativos, né? De cestas básicas, de produtos de higiene. E para Montemor, a partir de hoje, 1 da tarde, para Capivari, até a última informação que a gente tem, essa liberação vai acontecer, mas ainda não tem um horário ou uma data específica. Da mesma forma, os caminhões terão que ir até
o local, até a capital, né, a sede do Fundo Social de Solidariedade, para fazer essa retirada. A gente está nesse momento agora registrando aqui a chegada do barco dos agentes da Defesa Civil que foram resgatar animais. Conforme eu tinha dito, um deles não foi possível realizar o salvamento porque ele está preso numa laje. Agora a gente tem o registro aqui, vamos ver se eles conseguiram resgatar algum animal dessa vez, mas a gente vê o barco voltando com menos agentes do que da outra vez, né? Foram 4 agentes e estão retornando 2 nesse momento. Conseguiram fazer o resgate de algum animal? Vai ter que arrombar o portão. Mais um animal que está preso, né? E os agentes ficaram por lá. Então, mais 2 agentes ficaram agora para participar desse resgate numa rua aqui afastados. Os agentes vão e voltam, não só para levar os alimentos para esses animais, mas também para auxiliar nesse resgate. Então, já é o segundo animal que eles não conseguem fazer o resgate aqui por estarem presos nas casas, o portão, né, obstruídos por conta da água. A forte pressão, inclusive, que a água faz sobre esses portões. Thalita, a gente continua aqui acompanhando essa situação e pode voltar a qualquer momento trazendo mais detalhes e o resultado desse resgate aqui pela Defesa Civil de Capivari. Tá certo, Gustavo. Se não der tempo da gente mostrar aqui o resultado desse trabalho, o resgate desses animais, a gente mostra durante a programação e também à noite no EPTV2. Bom trabalho para você e para todo mundo aí da Defesa Civil durante esse trabalho, como a gente vê imagens ao vivo, portanto, então, do prejuízo, dos transtornos da chuva ali em Capivari.